Algumas famílias parecem comuns à primeira vista, mas as famílias que você conhecerá agora estão muito longe do que a maioria das pessoas chamaria de normal. Número 1. Nadia Suleman. Em 2009, um nome deixou o mundo inteiro em choque. Nadia Suleman. Ela já era mãe de 6 filhos quando se tornou conhecida internacionalmente ao dar à luz o primeiro grupo de óctuplos sobreviventes nos Estados Unidos. O nascimento transformou Nadia imediatamente em notícia global, e a imprensa logo passou a chamá-la pelo apelido de Octomom. O que tornou sua história ainda mais fora do comum era a proporção de tudo aquilo. Os óctuplos de Suleman nasceram no dia 26 de janeiro de 2009, em Bellflower, na Califórnia, e de repente, sua família passou a ter 14 crianças no total. Repórteres descreveram o parto como um acontecimento médico extraordinário, e rapidamente ele se tornou um dos nascimentos mais comentados da história moderna dos Estados Unidos. Mas a história de Nadia Suleman não se limitou a um nascimento recordista. Ela também abriu uma discussão pública intensa sobre tratamentos de fertilidade, maternidade, criação de filhos e responsabilidade. Na época, veículos internacionais noticiaram que ela já vinha sendo bastante criticada por ter passado por tratamento de fertilidade, mesmo já tendo 6 filhos. Depois do nascimento dos óctuplos, a polêmica ficou ainda maior. Por trás das manchetes, a pressão sobre aquela família era enorme. As crianças receberam uma atenção gigantesca da mídia, e reportagens posteriores mostraram que toda essa experiência afetou profundamente a vida da família. Em coberturas mais recentes, um de seus filhos afirmou que a situação tinha sido muito pesada, e a própria Suleman já falou sobre os desafios que seus filhos enfrentaram por crescerem sob observação pública constante. Com o passar do tempo, Nadia Suleman se afastou dos holofotes e passou a se concentrar em criar os filhos de uma maneira mais reservada. Reportagens recentes dizem que hoje ela leva uma vida muito mais tranquila e continua contando a história de sua família a partir de sua própria perspectiva. Nadia Suleman segue sendo uma das mulheres mais inesquecíveis da mídia moderna. Não apenas pelo recorde que protagonizou, mas porque sua história obrigou o mundo a pensar de outra forma sobre família, fama e as pressões que acompanham as duas coisas. Número 2. Lina Medina. Com apenas 5 anos de idade, Lina Medina se tornou uma das figuras mais extraordinárias e tristes da história médica. Nascida no Peru, ela foi levada aos médicos em 1939, porque seu abdômen estava crescendo de forma incomum. O que os médicos descobriram deixou o mundo da medicina completamente chocado. Lina estava grávida. Mais tarde, os médicos identificaram seu caso como uma forma extrema de puberdade precoce, uma condição rara que fez seu corpo amadurecer muito antes do esperado. No dia 14 de maio de 1939, Lina deu à luz por cesariana um bebê saudável chamado Gerardo. Ela tinha apenas 5 anos, 7 meses e 21 dias, tornando-se a mãe confirmada mais jovem da história registrada. O caso parecia tão impossível que muitas pessoas, inicialmente, duvidaram da história. No entanto, documentos médicos confirmaram que o caso era real. O que torna a história de Lina tão inesquecível não é a fama, mas a tragédia. As circunstâncias por trás da gravidez nunca foram completamente esclarecidas, e por décadas seu caso permaneceu como uma das histórias médicas mais perturbadoras e discutidas já registradas. Ainda assim, para além das manchetes, a vida de Lina também se tornou um lembrete de como a história real pode ser profundamente humana, frágil e complexa. Hoje, Lina Medina é lembrada não apenas como detentora de um recorde, mas como símbolo de um dos casos médicos mais raros já conhecidos. Sua história continua chocando o mundo, não porque seja sensacionalista, mas porque aconteceu de verdade. Número 3. Daljinder Kaur. Daljinder Kaur ficou conhecida no mundo inteiro depois de dar à luz já na casa dos 70 anos, tornando-se uma das mulheres mais velhas já noticiadas a se tornar mãe pela primeira vez. Sua história chamou atenção rapidamente porque desafiou aquilo que muitas pessoas acreditavam ser possível quando o assunto é vida familiar e fertilidade. De acordo com reportagens de 2016, Kaur e seu marido, Mohinder Singh Gill, estavam casados havia 46 anos, antes de finalmente receberem o primeiro filho. Depois de muitos anos sonhando com um bebê, eles recorreram ao tratamento de fertilização in vitro em uma clínica de fertilidade em Haryana, na Índia. A gravidez teria usado óvulos doados, e depois de 2 anos de tratamento, Kaur deu à luz um menino saudável. O bebê recebeu o nome de Arman,
e seu nascimento se tornou uma grande história internacional quase da noite para o dia. Algumas reportagens afirmavam que Kaur tinha 70 anos, enquanto outras diziam que ela tinha 72. Mas todas concordavam em uma coisa: tratava-se de um caso extraordinário e extremamente raro. Mais tarde, Kaur disse que se sentia abençoada por finalmente segurar seu próprio filho depois de tantos anos de decepção. Para ela, aquilo não era sobre entrar para a história. Era sobre se tornar mãe, depois de uma vida inteira esperando por esse momento. Essa parte emocional da história representou o ponto que fez muitas pessoas se conectarem com ela. Ao mesmo tempo, o caso também levantou preocupações sérias entre médicos por causa de sua idade. A história reacendeu debates sobre tratamentos de fertilidade para pais mais velhos e sobre o futuro das crianças nascidas nessas situações. Alguns médicos questionaram se uma gravidez em idade tão avançada era segura. Outros focaram no direito do casal de tentar ter um filho. Hoje, Daljinder Kaur continua sendo um dos nomes mais marcantes da história das famílias incomuns. Não porque sua história tenha sido barulhenta, mas porque se mostrou profundamente humana, rara e impossível de ignorar. Número 4. Thomas Beattie. Em 2008, o mundo conheceu Thomas Beattie, o homem que a mídia passou a chamar de Homem Grávido. Ele já era uma figura pública dentro da comunidade transgênero quando sua história explodiu mundialmente, após a revelação de que ele estava esperando um filho com sua esposa, Nancy. Beattie havia feito a transição para o gênero masculino anos antes, mas ainda possuía órgãos reprodutivos, que tornavam a gravidez possível. Sua primeira gravidez virou notícia internacional, porque desafiou a maneira como muitas pessoas enxergavam gênero, família e parentalidade. Em entrevistas e reportagens da época, Beattie explicou que a vontade de ter um filho era um desejo humano, não algo limitado a uma identidade de gênero. Ele também afirmou que continuava se vendo como homem, mesmo carregando uma criança. Em junho de 2008, Beattie deu à luz uma menina saudável no estado do Oregon, nos Estados Unidos. A notícia recebeu confirmação de veículos de entretenimento e de informação, e a história rapidamente se tornou uma das narrativas familiares mais comentadas daquele ano. Poucos meses depois, Beattie voltou às manchetes quando houve a divulgação de que ele e sua esposa esperavam um segundo filho. O que tornou sua história ainda mais incomum foi o quanto ela se tornou pública e controversa. Grandes veículos de comunicação trataram o caso como algo que forçou uma conversa global sobre direitos reprodutivos, identidade de gênero e a forma como a sociedade define maternidade e paternidade. A história de Beattie não era apenas sobre gravidez. Ela se tornou um momento que levou muitas pessoas a repensarem como uma família pode ser formada. Com o tempo, Thomas Beattie permaneceu como um dos nomes mais lembrados da história familiar moderna. Ele ficou conhecido não apenas por ter virado manchete, mas também por mostrar que a parentalidade pode existir em formas que muita gente nunca imaginou. Sua história ainda é uma das mais surpreendentes e discutidas já registradas. Número 5. A família da imagem enviada. Esta imagem foi enviada por um dos meus inscritos. À primeira vista, muitas pessoas imaginam que essa família talvez tenha alguma condição rara, afetando os lábios e os tecidos faciais. No entanto, o diagnóstico exato nunca recebeu confirmação pública. Por isso, qualquer explicação médica continua sendo apenas especulativa. Número 6. Abel Morrison. Abel Morrison ficou conhecido por meio da série do canal Channel 4, chamada Three Wives, One Husband, que acompanhava famílias vivendo na comunidade mórmon fundamentalista de Rockland Ranch, no estado de Utah, nos Estados Unidos. Na série, Abel foi apresentado como um homem que vivia com 3 esposas e 11 filhos, com uma das esposas grávida no período em que sua história foi exibida. O que fazia sua família se destacar não era apenas o tamanho, mas também a estrutura. Abel vivia em um arranjo de casamento plural, algo que imediatamente chamou a atenção do público, porque desafiava a forma como a maioria das pessoas pensa sobre casamento e vida familiar. A série documental deu aos espectadores uma visão rara desse mundo, mostrando tanto a proximidade quanto as tensões que podem existir em uma casa como essa. De acordo com os resumos dos episódios, a terceira esposa de Abel, Marina, estava grávida, enquanto sua segunda esposa, Betty, enfrentava dificuldades com a divisão da atenção de Abel. Esse detalhe transformou a história de uma simples curiosidade em um drama familiar muito humano,
porque mostrou a pressão emocional que pode surgir quando um marido divide sua vida entre várias esposas. Coberturas posteriores também indicaram que a família cresceu ainda mais, com menções a 12 filhos, e em reportagens mais recentes, a uma quarta esposa e ainda mais crianças. Esses relatos mostram que a história da família Morrison continuou evoluindo depois que o documentário original os levou aos holofotes. Para muitos espectadores, a história de Abel Morrison era fascinante, porque era muito diferente da ideia tradicional de família. Para outros, levantava perguntas sobre ciúme, justiça emocional e os desafios de equilibrar amor e responsabilidade dentro de um casamento plural. De qualquer forma, sua família se tornou uma das histórias familiares modernas mais incomuns já mostradas na televisão. Abel Morrison continua sendo um nome memorável, porque sua história não se limitou à controvérsia. Tratou de uma família real, vivendo uma vida que a maioria das pessoas nunca viu de perto. E exatamente isso tornou sua história tão difícil de ignorar. Número 7. A família Marshall. A família Marshall se tornou uma das famílias mais incomuns a aparecer na mídia britânica, porque sua história girava em torno de cirurgias estéticas dentro da própria casa. Em reportagens de 2012, Chantal Marshall, mãe de 5 meninas, aparecia incentivando abertamente sua filha mais nova, Britney, a colocar implantes mamários no futuro, enquanto as outras filhas já haviam seguido esse mesmo caminho. De acordo com essas reportagens, Chantal tornou-se a primeira a colocar implantes, e suas filhas Emma, Terry, Tara e Ripley também passaram por suas próprias cirurgias. Uma matéria afirmou que a família havia gastado mais de $50 mil em implantes de silicone ao todo. Isso fez a história chamar ainda mais atenção, porque não se tratava apenas de aparência, mas de como aquela ideia havia se tornado parte profunda da identidade familiar. O que tornou a história especialmente controversa foi a pressão colocada sobre Britney, que tinha apenas 14 anos na época. Ela disse que não queria colocar implantes e que preferia se concentrar nos estudos. Já sua mãe dizia que Britney provavelmente mudaria de ideia mais tarde e seguiria os passos das irmãs. Esse desacordo transformou a família em assunto de uma conversa pública sobre imagem corporal, pressão sobre adolescentes e a forma como padrões de beleza podem se espalhar dentro de uma casa. A história também chamou atenção porque a família Marshall apresentava uma imagem muito específica: cabelos loiros, corpos modificados e uma aparência compartilhada que alguns observadores descreveram como extremamente uniforme. Para apoiadores, era apenas uma família fazendo suas próprias escolhas. Para críticos, levantava questões desconfortáveis sobre influência, autoestima e sobre uma garota jovem se sentir pressionada a mudar o próprio corpo antes de estar pronta. No fim, a família Marshall se tornou memorável não apenas pela aparência, mas porque sua história mostrou como a identidade familiar pode se tornar incomum quando escolhas pessoais, padrões de beleza e atenção pública se misturam. Número 8. A família Parvez Akhtar. A família Parvez Akhtar é uma das famílias mais raras já documentadas. O que a torna extraordinária é o fato de que todos os 6 irmãos nasceram com albinismo, uma condição genética rara que afeta a produção de melanina no corpo, o pigmento responsável pela cor da pele, dos cabelos e dos olhos. Os pais deles, Aslan Parvez e Shamin Akhtar, também nasceram com albinismo. Por causa dessa combinação genética, todos os 6 filhos herdaram a condição. A família acabou ganhando reconhecimento mundial e recebeu oficialmente um título do Guinness World Records por ter o maior número de irmãos com albinismo. Sua história rapidamente atraiu atenção internacional e inspirou pessoas ao redor do mundo. Mas a vida nem sempre foi fácil para a família Parvez Akhtar. Crescendo no Reino Unido, os irmãos muitas vezes enfrentaram bullying, discriminação e comentários cruéis por causa da aparência. Como britânicos asiáticos com pele muito clara, cabelos brancos e dificuldades visuais associadas ao albinismo, eles frequentemente se sentiam diferentes das pessoas ao redor. Alguns membros da família falaram publicamente, anos depois, sobre as dificuldades com identidade e aceitação durante a infância. Apesar desses desafios, a família se recusou a deixar a negatividade definir quem eles eram. Com o passar dos anos, aprenderam a apoiar uns aos outros e se tornaram defensores orgulhosos da conscientização sobre o albinismo. Suas experiências ajudaram a educar o público sobre uma condição que muitas pessoas ainda entendem mal. Em vez de se esconderem da atenção, eles escolheram usar sua história para promover aceitação e compreensão.
Uma das partes mais notáveis da trajetória deles é que, embora os 6 irmãos tenham albinismo, a geração seguinte de crianças da família não herdou a condição. Isso tornou a história genética da família ainda mais única e fascinante para pesquisadores e para o público. Hoje, a família Parvez Akhtar é lembrada não apenas por possuir um recorde mundial, mas por mostrar ao mundo que ser diferente não é motivo de vergonha. A jornada deles, passando da discriminação para se tornarem símbolos globais de conscientização e resistência, é o que realmente faz deles uma das famílias mais incomuns e inspiradoras do mundo. Número 9. A família Johnston. A família Johnston pode parecer uma família comum vivendo na zona rural da Geórgia, nos Estados Unidos, mas o canal The Learning Channel a descreve como a maior família conhecida de pessoas com nanismo no mundo. Sua história foi compartilhada por meio da série 7 Little Johnstons, que acompanha Trent e Amber Johnston enquanto criam seus 5 filhos e lidam com a vida cotidiana, os desafios familiares e a pressão de viver diante das câmeras. O que torna a história deles especialmente marcante é que ela destaca a acondroplasia, a forma mais comum de nanismo de membros curtos. Segundo fontes médicas, a acondroplasia é uma condição genética que afeta o crescimento dos ossos, principalmente nos braços e nas pernas. Ela é uma das causas mais reconhecidas de nanismo em todo o mundo. Mas a história da família Johnston não é apenas sobre uma condição médica. Também é sobre resiliência, união e sobre a maneira como uma família pode se fortalecer por meio das diferenças. Ao longo dos anos, eles mostraram aos espectadores que a vida diária ainda é cheia das mesmas coisas que muitas famílias enfrentam: criação dos filhos, escola, trabalho, desentendimentos e grandes decisões de vida. Mesmo assim, eles continuam avançando juntos. É por isso que tantas pessoas se conectam com os Johnstons. A história deles nos lembra que ser diferente não torna uma família menor ou menos importante. Pelo contrário, pode tornar sua jornada ainda mais inspiradora. Número 10. Rosemary e Christina Ajuoga. Rosemary e Christina Ajuoga são gêmeas idênticas, cuja história se destaca por um motivo poderoso. As duas nasceram com albinismo, uma condição genética rara que afeta a pigmentação da pele, dos cabelos e dos olhos. Para gêmeas compartilharem a mesma condição já é algo incomum, e isso tornou a história delas especialmente chamativa quando começou a circular pela internet. Durante o crescimento, elas enfrentaram os desafios que muitas vezes acompanham o albinismo, incluindo baixa visão e sensibilidade à luz solar. Mas, em vez de deixarem isso definir suas vidas, elas abraçaram a própria individualidade. Com o tempo, começaram a construir uma identidade pública ligada à moda, à autoexpressão e à confiança. O que fez as pessoas se conectarem com elas não foi apenas a aparência rara das duas juntas, mas a maneira como se apresentavam ao mundo. As gêmeas usaram sua plataforma para mostrar que a beleza não precisa seguir um único padrão. Elas falaram sobre confiança, autoaceitação e sobre a importância de abraçar aquilo que torna cada pessoa diferente. A história delas também ajudou a desafiar antigos estereótipos sobre o albinismo. Em vez de serem vistas apenas pela lente da diferença, Rosemary e Christina mostraram que pessoas com condições raras também podem ser estilosas, ambiciosas e orgulhosas de quem são. É isso que torna a história delas inesquecível. Rosemary e Christina Ajuoga não são raras apenas por serem gêmeas idênticas com albinismo. Elas são raras porque transformaram algo que antes fazia as pessoas encararem em algo que passou a ser admirado. Número 11. Shamekia Morris. Conheça Shamekia Morris, uma estilista e entusiasta de tatuagens da Flórida, que viralizou depois de publicar fotos e vídeos de seu filho pequeno, Traylon Armani, também conhecido como Nugget World 561, coberto por artes corporais. Shamekia diz que começou a decorar Traylon com tatuagens temporárias quando ele tinha cerca de 6 meses de idade. Segundo ela, cada tatuagem serve para marcar uma etapa importante da vida do menino. Mas não demorou muito para que as redes sociais explodissem, e nem sempre com elogios. Muitas pessoas criticaram sua decisão, acusando-a de criar o filho como se ele fosse um criminoso ou um durão das ruas, e questionando se aquele tipo de exposição era apropriado para uma criança. Shamekia respondeu dizendo que não se importa com o que os críticos pensam, chamando a prática de um estilo de vida que ela e Traylon apreciam. Ela também contou que, mesmo antes de Traylon nascer, já enfrentava críticas.
Durante a gravidez, fez um ensaio de maternidade dentro de um estúdio de tatuagem e recebeu ridicularização na internet por causa disso. Um esclarecimento importante: as tatuagens não são permanentes. Elas são tatuagens temporárias de ilusão visual. De acordo com uma checagem de fatos publicada pela Reuters, as imagens do bebê completamente tatuado usavam esses desenhos temporários. A presença online de trailing já é bastante grande. Suas contas no Instagram e no TikTok, administradas por Chamekia, reúnem dezenas de milhares e até centenas de milhares de seguidores. Para Chamekia, as tatuagens são uma expressão de criatividade e do vínculo com o filho. Ela defende sua forma de criar o menino, dizendo que, para ela, ser uma boa mãe significa ser a maior incentivadora do filho, sua confidente e sua melhor amiga. E também afirma que se recusa a deixar os julgamentos das redes sociais definirem quem eles são. Número 12. A família Fugate. A seguir temos a família Fugate, também conhecida como o Povo Azul do Kentucky. E não, eu não estou falando dos Smurfs. Essa família tinha uma característica genética rara, chamada meta-hemoglobinemia, que pode fazer a pele assumir uma aparência azulada. Parece algo saído de um filme. Lá no século XIX, um órfão francês chamado Martin Fugate se estabeleceu na região isolada de Troublesome Creek, no Kentucky, nos Estados Unidos. Ele carregava o gene recessivo da meta-hemoglobinemia. Martin se casou com Elizabeth Smith, que, sem saber, também carregava o mesmo gene. Conforme eles tiveram filhos e a família cresceu, a presença do gene ligado à pele azul também aumentou dentro daquela comunidade isolada. Gerações depois, muitos descendentes herdaram essa condição rara, fazendo com que a pele de alguns deles apresentasse diferentes tons de azul. Você consegue imaginar como seria viver em uma época em que algo assim era tão pouco compreendido? As pessoas ficavam fascinadas pela aparência incomum da família. E, durante muito tempo, os Fugate foram vistos quase como um mistério. A combinação de isolamento geográfico, pouca circulação genética e desconhecimento médico fez com que a história deles se tornasse uma das mais curiosas já registradas sobre famílias com características hereditárias raras. Número 13. Benny Harlem e Jackson. Conheça Benny Harlem, um modelo e artista marcante, nascido em Nova York e radicado em Los Angeles, e sua filha Jackson. Os dois formam uma dupla dinâmica de pai e filha, que tomou conta da internet com seus cabelos naturais impressionantes e dignos de recorde. Em 2016, fotos do afro alto e imponente de Benny e do cabelo igualmente majestoso de Jackson viralizaram, dando aos dois status de fenômeno no Instagram e reconhecimento mundial. O cabelo de Benny não é apenas para chamar atenção. Ele conquistou em 2017 o recorde do Guinness World Records pelo high top fade mais alto do mundo, medindo impressionantes cerca de 52 centímetros acima da cabeça. Mas, por trás do cabelo incrível, existe uma história poderosa. Benny e Jackson compartilham mais do que fama. Eles compartilham um vínculo construído sobre amor próprio, herança cultural e a ideia de que a paternidade também pode ser uma forma de arte. Juntos, eles produzem seus próprios produtos naturais para cuidados capilares, incluindo shampoos caseiros feitos com cocos, frutas vermelhas, manteiga de olíbano etíope e outros ingredientes usados para nutrir tanto os cabelos quanto a autoestima. Com mais de 500 mil de seguidores no Instagram, seus retratos frequentemente os mostram com estilo de realeza, ou lembrando a estética de Pantera Negra, celebrando a cultura africana e desafiando estereótipos. Qual dessas famílias mais impressionou você? Conte nos comentários. E não se esqueça de se inscrever para acompanhar mais histórias incríveis do mundo todo.